bem com você? Comigo tudo jóia. Eu sou o Frei Mário Oliveira, da Missão Franciscana Independente, e a partir desse momento, estamos juntos para mais um Papo de Fradinho. Eu estive meditando nesses nossos primeiros dias do ano, buscando encontrar diferenças entre São Francisco de Assis e o separatista Martinho Lutero. E creio que as encontrei. E tudo está intimamente ligado e relacionado por duas reformas. A reforma criada por Francisco de Assis e a reforma provocada por Lutero. Eu explico. Francisco de Assis, com a finalidade de organizar a reforma da igreja, reforma esta que lhe foi pedida diretamente por Jesus dentro da pequena igrejinha de São Damião, quando o Cristo lhe determinou, abro aspas, vai Francisco e repara a minha igreja que está em ruínas, fecho aspas. É claro que Francisco, naquela ocasião, entendeu aquele pedido como sendo para que reconstruísse aquela igrejinha de São Damião, que estava ali diante dos olhos dele, quase destruída, quase em ruínas. E só passando um tempo foi que percebeu que a igreja a qual Jesus se referira era a própria igreja de Roma, que estava envolta em profunda crise e que a partir da ação dele deveria reencontrar o caminho do evangelho, e especialmente dos humildes e dos pobres. Essa era o que determinava aquela ordem de reconstrução da minha igreja que está em ruínas. E Francisco cria então esse imenso movimento de reconstrução da igreja fundada por Cristo, queiram os evangélicos ou não. E a sua forma de viver o evangelho provoca uma grande mudança na igreja, o que a faz reaproximar-se de Jesus. O movimento fundado por Francisco toma conta de toda a Europa, e o Papa então diz a ele que aquela nova ordem que Francisco havia criado precisava ter um nome que a identificasse. E ele prontamente, e se despojando totalmente de qualquer vaidade ou ego, responde ao Papa, abro aspas, então nós seremos a ordem dos irmãos menores, fecho aspas. Porque como evangelizadores, ele achava que tinha que ser sempre os menores dentre todos. E o Papa, então, aceitou esse nome. Porém, obrigou que Francisco se ordenasse. Ao que Francisco aceitou a imposição do Papa, contudo, só aceitando a ordenação diaconal, ou seja, ser um diácono. Isso porque ele não se sentia digno e muito menos merecedor de ser um sacerdote. E foi como diácono que ele entrou para a hierarquia da igreja, viveu e morreu. Ou seja, a reconstrução feita por São Francisco de Assis foi, na verdade, uma reconstrução espiritual, uma reestruturação cujo maior objetivo era o de retirar o ego das coisas que ocorriam e fazer retornar a Deus como centro de tudo. Assim, a pobreza, a obediência, a mortificação da matéria, possibilitando a elevação do espírito, foram reabilitados. E com isso, Francisco mostrou uma instituição novamente restabelecida, não pelo homem, mas sim pela graça de Deus, por meio da ação do Espírito Santo. Exatamente como no começo de tudo. Lembra? Quando já havia sido ordenado a Pedro que construísse a sua igreja e que agora, em Francisco, a ordem de Jesus se repetia, desta vez para reconstruir o que estava sendo feito em ruínas. E tanto foi assim que Francisco dava a seguinte ordem àqueles que o seguiam, abro aspas, vocês vão e preguem o evangelho, e se precisarem, usem palavras, fecho aspas. E o que significa esse conselho? Que a pregação deveria ser dada pelo testemunho de vida daqueles seus seguidores,
e que eram os frades menores, e que deveriam pregar o evangelho por meio da demonstração pessoal, não por palavras apenas, por meio da pobreza, da simplicidade, da obediência a Deus e da própria mortificação da matéria. Esta foi a reforma que Francisco criou para seguir à risca aquela ordem dada a ele um dia por Jesus. Aquela ordem de vai, Francisco, e reconstrói a minha igreja que está em ruína. Mas e quanto a Martinho Lutero? Diferentemente de Francisco, que se fez e se declarou ao mundo como o menor entre os menores, Lutero fez exatamente o oposto. Ele permitiu que seu ego passasse à sua frente. Percebam, enquanto de um lado Francisco havia trabalhado para que não fosse visto ele, e sim que a sociedade visse a santidade da igreja, Lutero desejou ser ele o rosto e o corpo de uma igreja. E para isso, se Francisco buscou mostrar o quanto que a santa pobreza podia fazer de grandioso, Lutero foi buscar financiamento de duques germânicos. E o resultado foi que os duques terminaram por estimular ele ao total rompimento com a igreja, já que os duques desejavam a total independência dos territórios da igreja, território estes quais eles eram apenas meros administradores. E Lutero, com o ego bastante acariciado pelos duques, dá esse rosto cheio de vaidade para a igreja a partir do século XVI. Note que isso é totalmente diferente da austeridade de Francisco. Se não fosse o ego de Martinho Lutero, aliado às paixões dos políticos que administravam os territórios da igreja, jamais Lutero teria tido condições de fundar um movimento separatista. Olha, Lutero poderia ter sido, sim, um novo Francisco e criado um movimento realmente digno aos olhos de Deus, mesmo saindo da Igreja Católica. Mas, infelizmente, ele preferiu aparecer a ponto de passar a ser cultuado como fundador de uma nova igreja, a qual seu ego e a sua vaidade não poderia ter outra ação senão a de dar o próprio nome a ela, Igreja Luterana. Assim, conhecendo tais diferenças entre esses dois homens, podemos conhecer o que é ser o reformador de uma igreja que teve a sua criação determinada pelo próprio Cristo, conforme podemos observar nas Escrituras Sagradas, escrito lá em Mateus 16, dos versículos 16 ao 19, que nos revela o seguinte, abro aspas, Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves dos reinos dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado também nos céus. E tudo o que desatares na terra será desatado também no céu. Fecho aspas. E é exatamente por este fato, ou seja, por ser a igreja criada por Pedro e da qual ele foi o seu primeiro papa, uma igreja criada a partir da ordem direta de Deus, que através dos milênios a igreja de Cristo sofreu muitas tentações e tentativas, mas nunca foi derrotada. Da mesma forma, o movimento reformador criado por Francisco, igualmente em atendimento a uma ordem também direta do Cristo, com o passar dos séculos, só fez se fortalecer e se tornou a maior ordem religiosa de toda a Igreja Católica. Por outro lado, o que vemos diante dos nossos olhos todos os dias é que o movimento protestante criado por Lutero ao longo dos séculos só se divide e se despedaça em milhares de fragmentos que eles chamam a cada fragmento desse de uma nova igreja. E todos nascidos exatamente dos mesmos sentimentos que um dia alimentou Lutero. Ou seja, os sentimentos de vaidade, da necessidade de ter poder, do instinto de grandeza e principalmente do ego. Coisas que estão e sempre estiveram
completamente longe do que nos foi ensinado por nosso tão amado Cristo. Bom, termina aqui esse mais papo de Fredinho, esse nosso, vídeo de hoje. E quero, como sempre, te pedir que deixe aqui o seu like e que, se ainda não for inscrito no canal, aproveita agora. Clique no botão de se inscrever, comente, toque no sininho. Compartilhe muito entre seus amigos, sua família, seus vizinhos, suas redes sociais. Isso vai nos ajudar, você nem imagina quanto, em produzir novos vídeos para você. Então, agora fique com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Paz e bem.